Família! Vamos, Pastor Digão aqui com vocês, glória a Deus. Deus seja louvado, mais um dia aqui de palavra, oração e jejum. Que Deus seja glorificado, muito bom poder estar aqui com vocês num sábado à noite, 10 horas da noite, só os valentes aqui, mas nós estamos firmes e fortes aqui, crendo no propósito que Deus tem para cada um de nós nessa temporada. Então, fica firme aí, porque essas disciplinas espirituais nos aproximam de Deus, nos revelam o coração do Pai, revelam também quem nós somos em Deus e quais os propósitos Deus tem conosco. Então, fica firme aí, faz o teu jejum, faz a tua oração, medita na palavra, como Deus falou para Josué, medita de dia e de noite na palavra de Deus, né, que eu vou ser contigo. Então Deus vai manifestar a presença dele, ele está contigo, ele está sempre do nosso lado, mas ele vai manifestar a presença dele, e é isso que nós precisamos como igreja. Amém? Glória a Deus. 13º dia, juntos aqui, então estou postando todo dia aqui no Instagram, deixo gravado aqui e também lá no YouTube, Rodrigo Aldeia, vai lá, estão todos gravados lá, compartilha, se foi edificante aí para a tua vida, com certeza vai ser edificante para a vida de outros, então vai lá, compartilha, abençoa a vida de muitas outras pessoas e que nós possamos compartilhar da palavra de Deus, que nós possamos compartilhar da oração e que nós possamos praticar o jejum, que é maravilhoso, é poderoso e glória a Deus por isso. Amém? Então é isso, família. 13º dia, estamos juntos aqui, sabadão à noite, mas não deixamos de compartilhar a palavra, jejuar e orar, né? Estamos quase indo para a última semana do nosso jejum e glória a Deus por isso. Um abraço para a Igreja Alva aqui reunida. Deus é demais, Deus é maravilhoso e toda oração, todo empenho, toda busca de vocês nos incentiva, aumenta a nossa fé cada dia mais, a maneira como vocês têm buscado ao Senhor nessa fase aí. Deus tem honrado muito a fé, a oração e a busca de vocês. Um abração aqui do Pastor Digão e também toda a família de Deus reunida aqui. Então vamos lá. Família, hoje vamos falar sobre ministérios, e falar sobre ministério é algo de fundamento para a igreja, é algo importantíssimo para a igreja. Falar de ministérios, muita gente acha que é só como você dar uma ajudinha para a igreja física. Na verdade, alguns têm o entendimento errado que é só uma maneira de você se envolver com a igreja, é uma maneira de você estar próximo de algumas pessoas, mas isso é muito superficial perto daquilo que a palavra de Deus nos diz, perto daquilo que os princípios da palavra de Deus diz. E o ministério, na verdade, como eu tenho ministrado aqui todos os outros dias, é um fundamento, né? Nesse jejum nós estamos orando pelos fundamentos, e não somente pelas superficialidades das práticas espirituais, não, mas aquilo que é fundamento, como Jesus nos ensinou. Nós precisamos fundamentar a casa para que quando vierem as tempestades nós permanecemos de pé. Então é muito importante você compreender e entender sobre fundamentos. Então desde o primeiro dia nós estamos orando por esses fundamentos, jejuando para que esses fundamentos cresçam em nós, e nós temos que entender que esse também é um deles. E muito engano sobre o ministério, porque muitas vezes as pessoas querem estar no ministério para mostrar para os outros que têm alguma autoridade, algum cargo, algum título dentro da igreja. Alguns estão no ministério para, como eu já disse aqui, muitas vezes somente para tentar dar uma ajudinha para a igreja. Alguns estão no ministério porque falam, não, eu tenho certa habilidade, então eu vou ajudar a igreja. E tudo isso perde o sentido, porque ministério é muito mais profundo do que somente estar envolvido com o ministério. É muito mais profundo do que somente participar de um grupo por causa das tuas habilidades. É muito mais profundo do que somente estar envolvido num grupo, que pessoas estão ali que são familiares a você, então você participa também. Não, ministério é muito mais profundo, porque ministério, como eu disse, é fundamento.
Ministério existe desde a eternidade. O apóstolo Paulo diz: eu fui chamado para servir a Deus antes da fundação do mundo. Então não é algo que é a tua habilidade, não é algo que num grupo que te faz bem. Estar no ministério não é algo que estou fazendo porque um dia me falaram que é importante. Não, isso tudo são superficialidades. Hoje eu quero compartilhar com você rapidamente, em pequenas pílulas da palavra de Deus, para que você cresça no poder da palavra, o que realmente significa o ministério. E nós vamos ter essa resposta na palavra de Deus, é óbvio, lá no livro de Efésios, capítulo 4, então nós vamos entender o livro que Efésios 4 fala sobre os 5 ministérios importantíssimos ali que fundamentam a igreja, que trazem fundamento para a igreja, e dentro desses 5 ministérios existem todos os outros. Em cada um desses ministérios existem todos os outros citados na Bíblia e aqueles que nós praticamos também. Então, esse fala sobre os 5 ministérios. Ministério está lá no versículo aqui, versículo 11 diz assim, de Efésios 4, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, né? Então aqui é o texto-chave para falar sobre ministério, porque todos os outros ministérios, todos os outros dons, todos os outros princípios se originam destes aqui. Então diz assim o texto, mas eu quero ler o texto em alguns versículos para que você entenda o que realmente é servir ao ministério. Qual que é o propósito de estar inserido em algum ministério dentro da igreja, no corpo, na obra de Deus, no corpo de Cristo? Ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis de modo digno do seu chamamento, da sua vocação, que fostes chamados. Então, Deus nos chamou com uma vocação, né? E ele diz para nós andarmos nela, com toda a humildade, mansidão, longanimidade. Por que eu tenho humildade, mansidão e longanimidade? Para quê? Suportando uns aos outros em amor. E essa palavra suportando não é aquele suportar tipo, tá bom, vai fazer o quê? Paciência. Essa pessoa é muito chata, mas eu vou caminhar com ela. Não, não é isso. É pegar a pessoa no ombro e suportar o peso dela e você a carregá-la. Então aqui já começa a mostrar que o ministério aqui não é focado em você, para a sua tua autopromoção. O ministério não é focado para que os aplausos, o reconhecimento. O ministério não está ali para, muitas vezes, a sua crise de identidade, os seus problemas de identidade sejam amenizados ou ali de uma certa maneira ali acalmados por causa do envolvimento com o ministério. Não, nós estamos falando que o ministério está focado no outro e não em você. Esse é o primeiro princípio que eu tenho que entender sobre o ministério. Nós vamos orar por isso hoje, nós vamos clamar por isso hoje nesse jejum. Aí ele diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui fala sobre uma unidade do Espírito, falando sobre essa unidade, não está falando sobre essa unidade somente com o ambiente que te faz bem, no grupo que te faz bem. Está falando dessa unidade do corpo de Cristo, da família de Deus. Então, ministério não é focado em nós, ministério é focado no outro. Quando o ministério é focado em nós vamos errar. Quando o ministério é focado nas nossas próprias vidas, eu tenho um chamado, eu tenho um dom, e você vai exercendo aquele chamado, aquele dom, e as pessoas vão reconhecendo aquilo, vão aplaudindo aquilo, isso está errado. Isso não faz parte do fundamento do ministério. Então o ministério já está falando aqui no início, antes de ele falar que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ele está falando o porquê dos ministérios. Ele está falando que o ministério é para que nós possamos servir aos outros. E servir no quê? Vamos lendo. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Então, esse nosso Deus é um Pai de todos, está sobre todos, ele é por todos e em todos. Então é muito forte isso. Mas a graça de Deus em nós foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo em nós.
Por isso diz, subindo do alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão também antes que tenha descido das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo deu, ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que existem os ministérios? Vamos lá? Vamos dar a listinha aqui do pelo que, né? Qual que é o propósito do ministério? Por que você se envolve com a obra de Deus? Por que você se envolve com o ministério? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então não é você, não é só um grupinho pequeno. O ministério serve para que os homens de Deus possam ser aperfeiçoados. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então, os ministérios servem para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja formado, até que cheguemos à unidade da fé, ou seja, então o ministério serve para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que nós servimos na igreja? Para que nós servimos a Deus? Para que os ministérios existem? Para a unidade da fé, para produzir unidade. Se o ministério for focado somente em nós, vai produzir divisão. Mas se o ministério for focado nas pessoas, no corpo de Cristo, para servir o corpo, e não é somente tua igreja não, todo dom que você puder, lógico, a medida do dom, óbvio, né? Mas se você puder edificar a vida de outros também, do corpo, glória a Deus por isso. A medida para o quê? Para que tenha unidade. Então, olha aí, o ministério serve para que, onde tem uma divisão, o ministério entre e produza unidade. Até que cheguemos ao quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a ter revelação de Jesus Cristo. Então olha que coisa forte. O ministério, ele não está focado em nós, o ministério está focado nos outros, está focado no corpo de Cristo. Para quê? Para que os santos sejam aperfeiçoados, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à unidade e para que nós tenhamos revelação do Filho de Deus. Amém? Então é muito forte nós entendermos que quando o ministério ele é focado no corpo de Cristo, essas características vão se manifestar. Quando o ministério é focado em nós, o contrário disso também vai se manifestar. E nós vamos ler já aqui, ó. Então o quê? E qual a revelação do Filho de Deus? O homem perfeito, né? A estatura completa de Cristo, ou madura, o Cristo maduro dentro de nós, o Cristo que cresceu, está crescendo dentro de nós. Amém? Então ele diz assim, ó, porque quando isso não acontece, para que não sejamos meninos inconstantes. Olha que coisa forte aqui. Então quando o ministério é focado em nós, nós vamos ficar imaturos. Isso é coisa de menino, diz a Bíblia. Então o ministério é focado no outro, o ministério é para servir o outro. Então quando o ministério é focado em mim, eu me irrito com as pessoas que não correspondem com aquilo que eu quero. Então começa um negócio complicado. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo lembra e dá um exemplo de para que não sejamos inconstantes como meninos, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias do que enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, não é só seguir a verdade, mas é no amor. Que amor é esse amor de Deus em nós, esse amor que cresce dentro de nós, esse amor de entrega, esse amor de se entregar, esse amor ágape, que você se entrega em favor do outro, você se doa em favor do outro. Então crescer em verdade, seguindo a verdade, aliás, no que? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o ministério, ele tem um papel fundamental, é fazer Cristo crescer na vida das pessoas. Cristo crescer na nossa vida, sim, é óbvio, mas crescer na vida das pessoas. Então, quando eu entendo isso, eu vou me tornando maduro espiritualmente, e aí eu vou começar a ver a manifestação da grandeza do Espírito Santo se manifestando em mim. Existe uma promessa poderosa para a tua vida, uma palavra poderosa que diz: aonde Cristo for honrado, aonde Cristo for engrandecido, o Espírito Santo se manifesta ali. Agora, é complicado quando, em vez de ser engrandecido e Cristo crescer, eu queira ver o meu ministério crescendo, eu queira ver as minhas demandas, as minhas necessidades, as minhas aprovações, os meus medos ali sendo saciados dentro do ministério,
e aí nós vemos a ausência de poder e de força do Espírito em nosso meio. Então nós precisamos chamar essa presença e essa força do Espírito que vem através desse entendimento de Cristo crescer em nós. Então o ministério é para isso, é para que ele seja formado dentro da igreja, é para que esse Cristo maduro, amadurecido, esse Cristo poderoso possa crescer no meio da igreja. Isso é maravilhoso e glorioso quando nós entendemos isso, né? E ele diz assim, ó, do qual o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação, aí de novo, em amor. Nós somos edificados por causa desse amor ágape de Deus dentro da nossa alma. E digo isto, testifico, para que não andeis mais como andam também os gentios na sua vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Então, quando o ministério é focado em mim, isso começa a acontecer com a minha alma. O meu entendimento começa a ficar nas trevas, fica escuro. Eu fico separado dessa vida de Deus pela ignorância que há neles, né? Então, quando eu tenho ausência de revelação do Filho maduro de Jesus Cristo, quando eu começo a focar o ministério em mim, começa a acontecer isso e começa a ter dureza de coração, né? Então, muito forte isso. Então, aqui o texto continua dizendo algumas características. Ele diz assim, vocês não aprenderam isso de Cristo e assim por diante. Então ele vai dando outros conselhos aqui, mas o que eu quero deixar para cada um de vocês é que nós temos que crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O ministério serve para isso. O ministério, toda vez que você vai na igreja, não importa o ministério, né? Eu já falei que todos são desmembramentos desses 5 aqui principais. Não importa o que você faça dentro da igreja, se o teu objetivo for para que Cristo seja visto na minha vida, nas minhas atitudes, e que meu irmão cresça com isso, que o meu ministério possa fazer o meu irmão crescer em Cristo, possa o meu irmão ser erguido em Cristo, eu vou ter experiências com esse Cristo poderoso dentro da minha alma, crescendo com a sua presença, a presença do seu Espírito. Então o ministério serve para que Cristo cresça no nosso meio. Toda vez que o ministério é focado no homem, é focado em conquistas pessoais, é focado em conquistas materiais, ou focado em conquistas para que nós possamos mostrar que o nosso ministério é maior que o outro, para que a nossa chamada é maior que o outro, para que nossa caminhada é maior que o outro, que as nossas redes sociais são maiores que os outros. Quando é focado em mim, complica, porque eu começo, com o tempo, inevitavelmente, isso começa a acontecer no meu coração, eu começo a não ter revelação do Cristo maduro, eu começo a ter dificuldade de entendimento dos princípios espirituais, aí eu começo a buscar os princípios dessa vida, eu começo a ter dureza de coração. Então nós temos que focar o nosso ministério nos outros, para que Cristo, com que objetivo? Que Cristo cresça nos outros. Por que eu adoro a Deus? Porque eu tenho um ministério envolvido com o ministério de adoração a Deus, para que Cristo cresça nos outros. Porque eu estou envolvido com o ministério de oração da igreja, para que Cristo cresça nos outros. Por que eu estou envolvido com o ministério da pregação e da palavra, do ensino bíblico, para que Cristo cresça nos outros. E quanto mais Cristo crescer em nosso meio, mais o poder do Espírito Santo vai estar conosco, mais as pessoas vão ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos ver a grandeza e a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Amém? Então fica aí o recado. Sim, eu sirvo o ministério, sim, eu estou lá, mas para quê? Para que eu possa ver Cristo crescendo em mim e no meu irmão, e eu junto com ele, em unidade da fé, em unidade do Espírito, nós possamos ver esse Cristo crescendo e cumprindo o propósito que ele tem conosco. Então que essa ministração, essa palavra entre no teu espírito, como entrou na minha, como entrou no meu espírito, que nós entendemos que o ministério, ele é importante sim, mas se o objetivo dele, se o propósito dele for errado, muitas vezes o ministério vai nos levar a uma dureza de coração, a uma ausência de revelação de Deus e de Jesus Cristo, e a nossa mente vai ficar sem entendimento e sabedoria da parte de Deus para cumprirmos os propósitos dele. Que Cristo cresça na sua vida, que Cristo cresça na minha vida. Esse é o propósito de qualquer envolvimento nosso com a obra de Deus, que ele seja conhecido através
da nossa vida. Então ele deu dons aos homens e através dessa graça e desse dom nós exercemos esse propósito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que nós possamos entender sim a importância do ministério, de servir a Deus, mas ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que nós possamos viver isso, que o Espírito Santo nos ajude a ver Cristo crescer em nós, que nossa real propósito e objetivo, real motivação de estar envolvido com a obra de Deus, não importa o nível do teu envolvimento, mas que ele seja um único objetivo, ver Cristo crescer em nós, Cristo crescer na igreja, unidade dos irmãos, né? Uns respeitando os outros em amor, e nós vemos Cristo sendo conhecido através das nossas vidas. Vamos orar. Pai, que privilégio nós temos de ter sido chamados por Ti. Isso aqui é uma gratidão que temos, a nossa oração hoje de gratidão e honra a Ti por termos sido chamados e escolhidos por Ti para cumprir um propósito nessa terra. Tua palavra diz que o Senhor deu dons aos homens e esses dons têm um objetivo, Pai, um objetivo de que o Teu nome seja conhecido, que os homens tenham revelação de Ti, Senhor Jesus. E nós chamamos por isso, Pai, que a igreja seja restaurada no verdadeiro propósito de Te servir, no verdadeiro propósito de servir a Deus, é que o Senhor seja conhecido, é que nós sejamos um, e através de nós, ó Pai, nós possamos ver o Seu corpo se manifestando, Tu és o cabeça do corpo, que nós possamos ver a igreja revelando Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem, através da nossa entrega, através do nosso serviço, através do desejo de Te servir e Te honrar, nós possamos ver o Cristo vivo sendo formado dentro de nós, dentro dos nossos irmãos, que nós possamos ver no corpo de Cristo essa maturidade espiritual vindo sobre nós, que nós possamos ver a unidade da igreja, Pai, de uma maneira poderosa se manifestando em nosso meio. Nós não conseguiremos ser um, ó Pai, se nós não Te servirmos com o objetivo de edificar o Teu nome na terra. Nós entendemos sim, ó Pai, que o ministério é para que o Teu nome seja honrado. Tem misericórdia quando muitas vezes nós nos arrependemos agora em oração, eu e os meus irmãos aqui, Pai, nos quebrantando diante de Ti. Quantas vezes, ó Pai, nós nos envolvemos com o Teu ministério, com a igreja, com o corpo de Cristo, ó Pai, sem perceber, muitas vezes de uma maneira até inconsciente, mas que nós queremos ver o nome crescendo, queremos ver o nosso nome sendo edificado, que como nós somos homens de Deus e como o Senhor tem nos usado, tem misericórdia que muitas vezes deixamos esses sentimentos entrar em nossos corações, mas nós entendemos que o verdadeiro chamado de Te servir é unir a igreja, ver essa igreja sendo unida como o Teu corpo, ó Pai, ver o Senhor crescendo dentro da igreja, os ministérios são para isso, que o Senhor cada dia mais cresça através de cada ministração, cada palavra, cada serviço, cada ensino, cada entrega, cada oração, cada jejum, cada disposição dos Teus filhos de colocarem, ó Pai, as suas vidas na Tua obra, seja para que a cada dia mais esse Cristo poderoso tenha liberdade de se manifestar em nosso meio, que as pessoas possam ver e conhecer a Ti através da igreja que Te serve, da igreja que Te serve de uma maneira espontânea e voluntária, mas que Te serve de coração, mas que Te serve com sua mente renovada, com seu coração, com seu espírito aquecido, Pai, pela Tua presença e pelo Teu poder. Por isso, meu Senhor, nós oramos pelos ministérios dentro da igreja, que essa chama seja acesa dentro de cada um dos ministérios, ó Pai, da igreja, que a Tua igreja se desperta nessa verdade de Te servir para edificar o corpo, para que possamos ter unidade, para que nós possamos ver o Teu nome sendo engrandecido no meio dos irmãos, ó Pai, como nós desejamos esse tempo, e isso traz despertamento, traz cura, traz, meu Senhor, em nome de Jesus, avivamento, nos livra de toda apostasia, nos livra de toda dureza de coração, nos livra de toda ausência de revelação de Jesus Cristo. Nós queremos ter essa revelação desse Cristo vivo a cada dia mais em nós. Também, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, não permite nós vivermos, ó Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos, como diz a Tua própria palavra, Pai, entenebrecidos, ó Pai, ou em escuridão, ó Pai, sem revelação. Tem misericórdia e que nós possamos ver a Tua igreja sendo desperta no privilégio que é de servir, ó Pai, que é ver o Teu corpo, o Teu evangelho sendo pregado, a Tua igreja sendo edificada, a unidade da igreja acontecendo, e nós vemos, ó Pai, o Senhor crescendo no meio da igreja, no meio de nossas casas, nossas famílias, crescendo no meio do Teu povo, ó Pai. Por isso tem liberdade, Senhor Jesus, nós oramos assim, e como todos os dias oramos também pelas curas físicas,
Ó meu Senhor, abençoa o teu povo com curas físicas, que o teu povo seja alcançado por essas curas poderosas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Nós fomos sarados naquela cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, nós amaldiçoamos qualquer tipo de enfermidade agora. Venha cura, Pai, venha cura nos olhos, venha cura no sangue, venha cura, Pai, na cabeça, venha cura nas veias do corpo, do coração, venha cura, Pai, no joelho, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz a tua obra no meio do teu povo. Também eu te peço que venha, ó Pai, um toque poderoso de tua presença na área emocional dos teus filhos, que os teus servos possam ser marcados pela essa presença poderosa que cura, que transforma, que renova, que protege, que tira toda a ansiedade, e que nós possamos ver esse despertamento espiritual. Cresce em nós, Senhor Jesus. Cresce em nós, Senhor Jesus. Cresce na igreja, cresce na família de Deus, Senhor Jesus. Que o propósito de nós nos entregarmos a Ti seja edificar a Tua presença, seja edificar o Teu corpo, seja o Senhor crescer em nosso meio. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, consagramos esse 13º dia de jejum, falando sobre os ministérios e a importância deles. Nós o consagramos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus, família. Que precioso, 13º dia, amanhã 14º, estamos aí entrando quase que nessa última semana já do nosso jejum. Passou rápido, mas as colheitas, as liberações, as curas, as respostas de Deus têm sido poderosas e nós somos gratos a Deus por isso, nós somos gratos ao nosso Senhor Jesus por isso, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Você que é de Florianópolis e região, estamos aqui de Casa Nova. É isso que começou a acontecer nesse jejum aí. Entramos nesse jejum sem saber para onde íamos, estamos aqui já de Casa Nova. Deus tem sido bom com a gente. Então, entra aí depois, pega mais informações aí. Igreja Alva, pega informações aí do endereço. Nós vamos ter um culto amanhã às 10 da manhã. Espero você lá nessa Casa Nova. Estamos arrumando, passamos o dia todo arrumando, ontem, hoje, lá arrumando, e glória a Deus por isso. Mas amanhã a gente já quer te receber ali, que a família Alva quer te receber de uma maneira maravilhosa. Tomar um café com a gente cedinho e vamos ver ali tudo que Deus tem para cada um de nós. Palavra de Deus, comunhão, família. Deus abençoe. Espero vocês lá, 10 da manhã. E vamos! Glória a Deus, família. Deus abençoe. Família de Deus espalhada por todo o Brasil. Deus os abençoe demais. Amanhã tem mais. Estamos aqui para meditar na palavra, para jejuarmos e orarmos. E glória a Deus por cada um de vocês que tem se envolvido nisso. Fiquem na paz do Senhor. Valeu. Tchau, tchau.